turmas 2000 e 2003, que é o professor Rodrigo. Vou explicar para vocês, né, os conteúdos através das videoaulas, porque a gente está vendo toda essa situação do coronavírus. E espero que cada um esteja bem, seus familiares também, né? Vamos seguir as orientações aí para a gente poder voltar para a escola o mais rápido possível, né? Mas tudo vai acontecer no seu devido tempo, tá? Cuidado com as coisas que vocês têm lido ou têm ouvido, que tem muita coisa aí que não está de acordo com o que realmente está acontecendo. Eu vou, né, recapitular a parte de trigonometria para vocês, né? E depois eu vou mandar os slides, os conteúdos, os exercícios serão copiados e feitos. Cuidado na hora de vocês fazerem os desenhos, utilizem todo o material, todo o recurso que vocês tiverem, principalmente a régua, para a confecção das figuras, tá bom? Tá? Eu sei que vocês já estudaram essa parte aqui ano passado, no primeiro ano, mas agora tem um pouco de diferença, porque nas transformações trigonométricas, as relações que eu vou colocar agora é entre seno, cosseno e a tangente de um ângulo agudo. Nós já estudamos também ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso. Nós sabemos que o ângulo agudo ele é menor que 90 graus, o ângulo reto é igual a 90 graus e o obtuso é maior, tá? Nas transformações trigonométricas também estudamos seno, cosseno e tangente. Nós sabemos que seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno é adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mas o que a gente vai ver de diferente agora no segundo ano do ensino médio é que a tangente é o seno dividido pelo cosseno, tá? A gente coloquei um ângulo alfa aqui só para diferenciar, tá? A gente vai ver os detalhes através dos exemplos seguintes. Uma outra relação também entre o seno e o cosseno de ângulos complementares. Nós sabemos que a soma de dois ângulos complementares corresponde a 90 graus e a soma de dois ângulos suplementares corresponde a 180 graus. Nessas duas situações aqui, para a gente definir, para a gente encontrar o valor do ângulo, um exemplo, se eu pedir quanto que é o seno de 45, esse alfa aqui é uma letra grega que representa um ângulo, então eu colocaria o 45 aqui e o 45 aqui. O seno de 45 graus é igual ao cosseno de 90 menos 45. Nós sabemos que 90 menos 45 é o 45. E quanto é o cosseno de 45 graus? Tem que olhar na tabela de ângulos notáveis, que nós vimos 30, 45 e 60. O seno, cosseno e a tangente. No cosseno, para achar o cosseno do ângulo, é o inverso. Ó. Aqui começa com seno, termina com cosseno. Aqui começa com cosseno, termina com seno. Aí o exemplo, tá? Para a gente poder trabalhar a tangente inicialmente. Exemplo 1. Obter a medida indicada por x na figura abaixo, né? Adotando seno de 43 é igual a 0,68 e cosseno de 43 0,73. Essas informações aqui, elas são imprescindíveis que a gente coloca no enunciado da questão, porque, como eu já tinha falado com vocês, não tem como a gente gravar toda a tabela de 1 até 89 graus, de seno, cosseno e tangente. É impossível. E a gente vai trabalhar também apenas com duas casas decimais, duas casas depois da vírgula, para não ficar uma coisa muito extensa, porque não vai poder usar o calculador nas avaliações, tá? Então, ó, repetindo o exemplo 1, obter a medida indicada por x na figura abaixo. Então, a gente sabe que aqui nós temos um triângulo retângulo, esse aqui é um ângulo reto, a gente sabe que o contrário ao ângulo reto é a hipotenusa e os outros dois lados são os catetos. A gente sabe também que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O ângulo está do lado direito, de 43 graus. Oposto a ele é o x. Então, esse é o cateto oposto. 10 centímetros ele está bem pertinho do ângulo de 43 graus. Então, quando a gente fala a palavra adjacente, significa proximidade. Então, esse aqui é o cateto adjacente. Nós vamos fazer as substituições correspondentes. Ó, tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. No lugar do alfa vai entrar o ângulo interno, que é de 43 graus. Substituir igual.
Quem é o cateto oposto? Ó, oposto ao ângulo é o x, então substituir. No lugar do cateto adjacente entrou o 10, que é próximo ao ângulo. Antes de eu fazer a multiplicação cruzada, porque isso aqui é uma proporção, é uma igualdade entre duas razões, que razões são denominadas frações também, a gente vai substituir. A tangente não é o seno sobre o cosseno? Foi o que eu coloquei aqui. No lugar da tangente de 43 graus, coloquei seno de 43 sobre cosseno de 43. O que já está depois do sinal de igual x sobre 10, a gente mantém. Agora eu vou substituir. No enunciado da questão, ele forneceu o seno de 43 graus e o cosseno dele. O seno de 43 graus, 0,68 e o cosseno, 0,73. Eu fiz a substituição. Ó. No lugar do seno de 43, 0,68. No lugar do cosseno de 43 graus, 0,73. Agora eu faço a multiplicação cruzada. Como aqui é 10 multiplicado por 0,68, se tem um zero aqui, eu ando com a vírgula para a direita. Por que para a direita? Porque é uma multiplicação, né? Na multiplicação, obviamente, a numeração aumenta. E o 0,73 vezes x, só vou juntá-los. Lembrando que aqui cai numa equação do primeiro grau, né? A letra fica antes do sinal de igual, o número fica depois. O 0,73 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Aí agora, se a gente quiser transformar esses dois números em inteiros para poder finalizar a divisão. Eu tenho uma casa em cima e duas casas embaixo. Como são números decimais, a gente acrescenta de 10 em 10. Então a gente pegaria aqui, ó, tem duas casas, tem que ser pelo número de casas. Multiplicaria por 100 em cima e por 100 embaixo, tá? Depois que fizer essas multiplicações, ele dividiu de cima pelo de baixo, que vai dar aproximadamente 9,3 centímetros. Então, esse cateto aqui é aproximadamente 9,3 centímetros. A hipotenusa não foi pedido. Por quê? Quando você trabalha com a tangente, é só os catetos que são utilizados, ou seja, o cateto oposto e o cateto adjacente. Agora na página 84 do livro de vocês, a trigonometria e o teorema de Pitágoras. A gente precisa lembrar que qual é a fórmula do teorema de Pitágoras? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O A é o maior lado do triângulo, que é chamado de hipotenusa, e os outros dois lados B e C são chamados de catetos. A hipotenusa ela é sempre contrária ao ângulo reto. Se a gente analisar aqui, ó, sabendo que alfa é a medida de um ângulo agudo, ou seja, ângulo agudo menor que 90 graus, e que o seno de alfa é igual a 4/5, calcular o cosseno alfa e tangente alfa. Eu preciso encaixar esses dois números aqui no triângulo retângulo, ao ângulo alfa, ângulo reto. Por que que o 4 entrou aqui e o 5 aqui? Se a gente analisar, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, ó, cateto oposto, hipotenusa. Ó, o 4 é oposto ao ângulo alfa. E o 5 é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo. Só que a gente sabe que, obviamente, o triângulo tem 3 lados. Só que só aparecem 2. Falta achar esse aqui. Falta achar esse cateto. Então, por isso que a trigonometria é relacionada com o teorema de Pitágoras. A gente precisa achar o terceiro lado para depois trabalhar com o cosseno e com a tangente. Então, ó, por isso que eu falei inicialmente, a fórmula do teorema de Pitágoras é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Eu utilizo essa fórmula para achar o terceiro lado do triângulo, porque eu só tenho 2. Então, na hora de fazer a substituição, o 5 é o maior lado do triângulo, que é a hipotenusa. Então, o 5 entra no lugar do A. Igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí, no caso aqui, eu chamei o b de x e o c de 4. Tá? A gente não tem problema essa inversão aqui, se eu colocasse 4 aqui, x ao quadrado, por quê? Os catetos eles estão sempre ao lado do outro. O que vai diferenciar é a hipotenusa. Então, fazendo uma equação básica aqui do segundo grau incompleta. Faça a potência, ó, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, dá 25. Já botei aqui. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4,
O x ao quadrado fica sozinho antes do sinal de igual, porque ele é o valor que precisa ser encontrado. E o 25 eu vou diminuir com 16, porque o 4 ao quadrado é 16, ele é positivo, quando passar para cá é negativo. Aí 25 menos 16, 9. X ao quadrado é igual a 9. Esse 2 aqui, do expoente do x, ele vira raiz quadrada, e o 9 fica dentro da raiz. Tá? Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Depois que eu tiver os três valores do triângulo, eu consigo descobrir o cosseno do alfa e a tangente. Então a gente vem para cá. Coloquei aqui detalhado, para a gente não esquecer. Cosseno do alfa. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? Né? Quem está próximo ao ângulo alfa? É o 3. Esse 3 foi encontrado através da fórmula do Teorema de Pitágoras. Então, ficou 3. Quem vai ficar embaixo do 3? Quem é a hipotenusa? 5, que é o maior lado de um triângulo. Então, 3/5. Ou coloca em forma de fração. Se alguém quiser colocar em forma de número decimal, o 3 dividido por 5 daria 0,6. Não tem problema, pode deixar em forma de fração. Até porque nos exercícios serão em forma de fração, que eu vou querer os resultados. Só se estiver especificando se é para terminar com número decimal, que teria que finalizar a divisão.